Esse daqui é o único aplicativo que você precisa para ser aprovado na banca da ANAC. Não é segredo para ninguém que estudar por meio de simulados é uma das melhores formas que a gente tem para poder testar os nossos conhecimentos e para poder fixar esses conhecimentos também. E hoje eu apresento a você o Aeroprovas, que é um aplicativo de simulado para piloto privado e para piloto comercial. Sabe aquela história de ter que ficar comprando simulado avulso para poder fazer questão? O Aeroprovas resolveu isso pra gente e logo eu vou explicar todos os benefícios desse aplicativo que veio para fazer a diferença. E isso não é papo de vendedor, tá? Meu nome é Gabriel Bacelar e eu sou piloto aluno. E no comecinho do ano passado, 2024, eu chequei o meu piloto privado e agora em 2025 eu tô começando o piloto comercial. E assim, a gente sabe que na aviação os estudos eles nunca acabam. Então é importante que a gente tenha ferramentas para poder ajudar a gente ao longo da nossa preparação. Aqui nesse canal eu compartilho a minha trajetória na aviação e na vida como um todo, e eu convido você para poder fazer parte disso. Antes de eu mostrar os detalhes do aplicativo, eu quero adiantar que eu testei o aplicativo por 10 dias antes de fechar essa parceria, e eu queria ver como é que o aplicativo seria na minha experiência como piloto aluno, como alguém que realmente precisa de uma ferramenta como essa, de um aplicativo como esse, para poder estudar. E eu adianto que eu gostei muito da minha experiência já com pouco tempo de uso do aplicativo. A questão é que eu senti a falta de um aplicativo que fosse prático. Até então, eu tinha encontrado um aplicativo ou outro com simulados, só que não era muito legal, a usabilidade não era muito boa, a interface não era convidativa, e aí eu acabava não usando muito. Então eu estudava principalmente por meio de simulados que eu encontrava na internet, então eu jogava lá no Google e procurava simulado, e aí eu usava os simulados que apareciam lá para mim, o que não era muito prático. Só que com o aplicativo, tá na palma da mão, tá no celular. Você puxa rapidinho, abre o aplicativo e aí você consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o simulado, porque é muito prático. Tá na palma da mão, né? Você tira o celular do bolso e você consegue acessar o aplicativo sem muita dificuldade. Então, há muito tempo eu sentia falta de algo que fosse prático, que ajudasse. Porque se você pega os estudos em qualquer outra área, vai ter uma forma de você se preparar que é mais prática. Vai ter um aplicativo, ou vai ter um site que é muito legal, que é muito dinâmico. Mas na aviação estava faltando uma coisa desse tipo, estava fazendo falta. Eu sentia muita falta porque eu sou aluno também. Então quando eu soube que tinha esse aplicativo novo chegando, eu fiquei muito empolgado. E eu tô muito empolgado para poder compartilhar os detalhes desse aplicativo com vocês. E assim, desde a época do cursinho, lá em 2017, 2018, quando eu tava me preparando para prestar o vestibular, o Enem, para poder conseguir uma bolsa para estudar ciências aeronáuticas ou algo do tipo, eu sempre estudei por meio de simulado. É a melhor forma que tem, pelo menos na minha opinião, né? E eu já vi muita gente falando, muito especialista no assunto falando sobre isso, e realmente simulado é lá top 2, top 3 melhores formas de se preparar, uma das melhores formas de fixar conhecimento. Então eu sempre gostei de estudar desse jeito, e como eu comentei, desde a época do pré-vestibular eu já estudava por meio de simulado, só que era muito prático. Então eu abria um aplicativo, ou então eu tinha disponível uma apostila e eu conseguia fazer os simulados pensando no Enem, nas matérias do Enem, nas matérias do ensino médio. Só que aí para a aviação eu sentia falta de algo parecido, de algo que fosse prático, que fosse na mão e que eu pudesse fazer todo dia. Então vamos lá, agora que eu já contextualizei para vocês, sem mais enrolação, vou mostrar aqui o aplicativo. E esse aplicativo ele já está disponível para Android, para iOS também, então você consegue acessar basicamente de qualquer dispositivo. O aplicativo ele é bem intuitivo, ele tem essa interface aqui que vocês estão vendo, é bem tranquilo de entender, não tem muito segredo, a interface ela é bonita também, e na parte de baixo aqui você consegue ver que tem 3 páginas, uma página que é a Home, a página de métricas aqui do meio e a página de perfil, que é onde tem algumas informações que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas essas são as 3 páginas principais e é bem fácil de navegar, bem fácil de mexer no aplicativo, e ele também é bem fluido de usar. Vamos começar então falando dos detalhes aqui da primeira página, que é a página de Home. Então ela é a página de entrada, a gente entra nela aqui e aí tem essas primeiras métricas aqui, que são as métricas básicas de progresso. Então aqui tem o número de testes que já foram feitos, a média em relação a esses testes, então são métricas bem básicas. Aqui embaixo tem a parte de simulados, então tem simulado de piloto privado e logo abaixo simulado de piloto comercial. Por etapa aqui então, piloto privado ou piloto comercial tem os simulados individuais de cada matéria para poder fazer 20 questões por vez, ou então tem a opção ali, que é a primeira que aparece, que é de simulado completo. E aí nessa opção é o simulado das 5 matérias, ou seja, 100 questões de uma vez só, caso você queira simular uma prova, uma banca da ANAC. E aí, como eu comentei, embaixo aqui é piloto comercial, é a mesma ideia, por enquanto está incompleto, porque segundo os desenvolvedores, a parte de piloto comercial, o banco de questões do piloto comercial vai estar completo até o fim agora de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo agora no dia 13 de janeiro, então até o finzinho agora de janeiro vai estar 100% a parte de piloto comercial também.
Piloto privado já está completo, então falta realmente só piloto comercial. E isso faz parte, tá? O aplicativo é novo, ele está em desenvolvimento, daqui a pouco vai estar filezinho, mas ele já está muito legal com o que tem e a tendência é só melhorar. Logo abaixo tem as dicas do dia, então se não me engano são 2 dicas que aparecem aqui por dia, então são algumas informações que a gente tem que ter na ponta da língua, né? Então é legal para revisar, e aí sempre tem 2 dicas do dia aqui. Um pouco mais abaixo tem o histórico de simulados, e aqui tem os últimos 3 simulados que a gente fez, com o desempenho, e aí clicando em ver detalhes você consegue ver as questões aqui e clicando em cada questão que você errou aparece a resposta correta. Muito em breve vai ter uma novidade muito legal que eu vou falar em breve, mas aqui nessa primeira página esse é o principal que aparece, são essas informações que você vai encontrar. Seguindo em frente aqui então a gente tem a página de métricas, e aqui nessa página você vai encontrar tanto as métricas de PP ou então você consegue selecionar de PC. Tem outras categorias aqui que ainda não aparecem, porque ainda não tem os simulados, mas como eu falei, daqui a pouco o aplicativo vai estar bem completinho, vai ficar muito legal. Então eu vou selecionar aqui do piloto privado, e aqui já aparece a média geral, que eu não sei porque que ainda não tem a porcentagem. E aí logo do lado tem aqui o número de simulados que eu já fiz. Então eu fiz 23 simulados desde que eu comecei a acessar o aplicativo em dezembro de 2024, faz pouco tempo. E aqui embaixo tem o progresso por matéria, então tem conhecimentos técnicos, meteorologia, navegação, regulamentos e teoria de voo. E a porcentagem de cada uma. Então, conhecimentos técnicos de todas as questões que eu já fiz, eu acertei 71%. A melhor que eu já fiz aqui foi regulamento, então regulamento de tráfego aéreo. De 80 questões eu acertei 73, o que me dá 91% de acerto. E aqui você consegue ver então o progresso, né? Algumas métricas de progresso, que são mais detalhadas em relação ao que aparece lá na primeira página, na página home. E descendo um pouco você tem aqui um outro gráfico. Então é um gráfico bem visual que mostra aqui pra gente como é que tá o nosso desempenho ao longo do tempo. Então aqui em dezembro, que foi quando eu comecei, eu fiz poucos dias, né? Eu acho que eu comecei a acessar o aplicativo, acho que lá no dia 24 ou 25 de dezembro. E aí, de acordo com os simulados que eu fiz, eu acertei 81%. E aí, até agora, em janeiro, eu fiz 76% de acerto. E assim vai. Aqui embaixo tem a parte de recomendação de estudos. Isso daqui ainda está sendo desenvolvido, mas é uma ferramenta muito legal que vai analisar como é que está o nosso estudo, como é que está o nosso desempenho à medida que a gente vai fazendo os simulados. E aí essa ferramenta vai identificar quais que são os nossos pontos fracos e aí vai dar recomendação de estudo e vai dizer pra gente o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa dar ênfase. Então, ponto positivo aí, um negócio bem legal que está sendo desenvolvido e logo mais vai estar disponível. Indo para a última página aqui de perfil, então aqui é onde tem os nossos dados, né, nossas informações pessoais. Tem também as informações aqui dos planos, então clicando aqui você tem acesso aos planos que eu já vou detalhar daqui a pouco. E aqui tem dicas e recomendações, algumas informações importantes aqui, uma dica de cronograma, né, uma recomendação de cronograma e algumas dicas para a banca da ANAC, que são bem legais, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Embaixo aqui tem flashcards, que também está sendo refinado aí ao longo do tempo. E é legal ter uma opção de flashcard dentro, porque junto com os simulados, que é uma maneira de testar nossos conhecimentos, ter um flashcard é muito bem-vindo, porque aí a gente usa essa técnica de memorização, cria nossa categoria aqui, e aí a gente consegue ter uma outra forma dentro do mesmo aplicativo para poder assimilar o conteúdo. Descendo um pouquinho mais aqui tem a comunidade no Telegram, que eu recomendo muito para você que vai baixar o aplicativo, que vai fazer a sua assinatura, que você acesse a comunidade no Telegram, porque lá vai servir como uma maneira de troca entre os alunos, entre os usuários. Então é uma maneira interessante de fazer novos contatos. E aqui na última parte da tela tem a parte do suporte. Clicando nesse Fale Conosco, você vai direto no WhatsApp do desenvolvedor. Pelo menos é como é agora, eu testei. Você toca nessa opção e você vai direto no WhatsApp de um dos desenvolvedores. Você consegue falar se tem alguma coisa errada, ver se tem alguma questão que dá para ajustar, falar sobre a sua assinatura se tiver algum problema, enfim. Então é tudo bem transparente, bem tranquilo. Os desenvolvedores são muito queridos e com certeza o que você tiver de dúvida aí ou alguma recomendação, eles vão acatar e aí vai ser bem tranquilo. Como eu comentei, é um aplicativo novo. Se eu não me engano, eles lançaram a primeira versão que estava disponível só para Android em abril de 2024. Então tem pouco tempo. E ele está sendo desenvolvido também aos poucos. Agora que ele está pegando tração, ele já está bem legal. É um aplicativo que, como vocês viram, ele está com uma interface bacana, a ideia é muito boa. O simulado é legal de fazer, é gostoso de fazer porque a tela de fundo é uma tela que é confortável para visão, então você consegue fazer, é de fácil leitura, não cansa. Logo mais eu mostro um pouquinho sobre como é que é dentro do simulado para vocês terem uma noção. Mas é um aplicativo novo, então tem algumas coisas que estão sendo ajustadas e a tendência é melhorar com o tempo.
Então tem algumas coisas que ainda não estão 100% disponíveis. Então, por exemplo, é um aplicativo que em breve vai ter várias opções de simulados, vai ter várias ferramentas. Por enquanto, está 100% só para piloto privado. Então, o banco de questões está 100% para o piloto privado. Para o piloto comercial, ainda não está 100%. Já tem questões lá, mas ele só vai ficar 100%, como eu comentei, agora no fim de janeiro de 2025. Então, até o fim de janeiro é para estar 100% o banco de questões. Outra ferramenta bem interessante que está chegando em breve é que quando você tem essa área de entrada aqui, você clica em ver detalhes e aqui tem as questões que você errou e você consegue ver qual é a alternativa correta. Só que em breve, lá para meados de fevereiro, pelo que eu fiquei sabendo, vai estar disponível, isso dependendo do plano que você assinar, vai estar disponível aqui a opção de questão explicada. Então, além de você saber qual que é a resposta correta, vai ter uma explicação justificando por que essa é a alternativa correta. Então eu achei isso muito legal. Eu não tenho mais informações de como é que vai ser exatamente, mas pelo que eu fiquei sabendo, vai ter a explicação aqui das questões e isso eu achei muito legal, porque ajuda muito. Uma coisa é você saber qual que é a alternativa correta, outra coisa é você saber qual que é a alternativa correta e por que essa é a alternativa correta. Eu vou abrir um simulado aqui agora para você ver como é que é o simulado por dentro e quais que são as opções que aparecem aqui. Então assim que a gente abre o simulado, como vocês conseguem ver aqui, é assim que é a tela dele, é um fundo meio amarelado, então é confortável para a visão, é fácil de ler, tem um contraste legal aqui do texto, né? Não tem muito segredo, tem as alternativas aqui no formato da ANAC, né? Então são questões de múltipla escolha, e são as 20 questões aqui, como vocês podem ver, que é o que normalmente é cobrado por matéria. Ali em cima do lado esquerdo você consegue ver o temporizador para contar o tempo que você leva para poder fazer o simulado, e do lado direito ali tem um sinalzinho que é para você pausar o simulado. Então você não precisa começar um simulado e terminar ele na mesma hora, fazer todas as questões já. Se acontecer alguma coisa, você estiver no ônibus, estiver no carro, alguma coisa interrompeu você e você precisou parar o simulado, você vai simplesmente ali, clica, pausa o simulado e aí aparece que o seu progresso foi salvo e você pode continuar depois. Dá um OK, vai sair e depois quando você voltar lá, iniciar simulado, vai continuar exatamente de onde você parou, contando o tempo lá certinho. Então essa é uma ferramenta muito legal, porque eu particularmente, eu gosto de estudar e aquilo que eu não sei eu pesquiso na hora, então eu aproveito para estudar a matéria junto, bem no momento que eu estou resolvendo as questões. É uma maneira que eu gosto muito de fazer. E aí eu aproveito e aprendo e reviso a matéria junto e em outro momento, se eu preferir, eu faço o simulado para começar e terminar na mesma hora. Mas caso eu queira fazer diferente, eu tenho a opção de pausar o simulado. E mais um ponto positivo aí que eu acho muito legal. Eu conversei com os desenvolvedores, como eu falei para vocês, e um deles já é piloto. Então é legal saber que é um aplicativo que está sendo feito por um piloto. As questões, pelo que eu perguntei para poder ficar por dentro de tudo ali, são questões que vêm de banco de questões que tem na internet, então questões atualizadas, questões no formato das que caem na banca da ANAC. E além disso tem questões que são feitas por instrutores de voo e pilotos que têm bastante experiência e que fizeram as questões do jeito que a gente vê no dia a dia e que também é cobrado na banca da ANAC. Então pode ficar sossegado que as questões são atualizadas, o banco de questões está bem filezinho e pode ter certeza que os simulados do aplicativo vão preparar você para poder fazer uma boa prova. E não só isso, vão preparar você para testar os seus conhecimentos e realmente deixar você pronto para o dia a dia, para a prática, que é o mais importante. Passar na banca, a gente estuda, a gente se prepara, a gente memoriza a forma ali, o formato ali, como é que cai as questões e a gente consegue fazer. Porém, o mais importante, pelo menos na minha opinião, é você estudar porque você quer aprender e porque você quer aprofundar o seu conhecimento, porque vai ser muito útil no dia a dia. Então nada mais justo do que ter uma ferramenta dessa para poder auxiliar nessa trajetória. Bora falar dos planos agora? Chegou a hora. Então nós temos 3 planos. Você não tem que ficar comprando simulado avulso, como eu já comentei. Você tem essa opção de assinatura agora, que é a novidade do aplicativo, o que dá uma considerável barateada no preço, já que a gente normalmente costuma pagar um valorzinho considerável aí para poder fazer os simulados. Então ter a opção de assinatura aqui no aplicativo é muito legal e é um aliado nos nossos estudos. Então aqui a primeira opção de assinatura, que é a de entrada, é o primeiro voo. R$ 29,90 por mês, um valor bem tranquilo. Você tem direito a 2 simulados por dia, não é simulado completo, são 2 simulados por dia. Então são 40 questões no total. Um simulado completo por semana. Então você estudou ao longo da semana, fez lá suas 40 questões todo santo dia, chegou no sábado, no domingo, você quer fazer um simulado completo de todas as matérias, você tem essa opção. E as métricas de desempenho básicas aqui, que é o que você consegue ter acesso lá na primeira página, aquele quadradinho lá em cima,
para mostrar como é que está a sua média de acerto, o número de simulados que você fez, enfim. Descendo um pouco aqui, a gente tem a nossa segunda opção, que é a opção piloto em comando. A segunda assinatura, que em vez de R$ 29,90 você paga R$ 49,90 mensal. Você tem direito a 4 simulados por dia, ou seja, 80 questões por dia, 2 simulados completos por semana, métricas detalhadas de desempenho, que é o que você encontra na página do meio lá de métricas, então tem um gráfico mostrando seu progresso por matéria, então é mais detalhado. E você também tem a opção de flashcards. É limitada, se eu não me engano, a quantidade. Até onde eu sei, são 2 categorias que você pode criar de flashcard, mas já é bem legal. E aí você tem essas opções aqui, nesse plano intermediário, que é o piloto em comando. E por fim, você tem o plano ilimitado, que é o Comandante Master. Ele é um pouquinho mais caro, é R$ 79,90 mensal, mas eu ainda acho que é um valor muito bom, é um investimento muito bom para a gente poder fazer simulado à vontade, é ilimitado. Tem as métricas detalhadas de desempenho, então gráficos à vontade, informações de progresso à vontade, cronograma personalizado de estudos, então você vai ter a ferramenta dentro do aplicativo que vai ver onde você precisa melhorar, o que você precisa dar uma ênfase e vai recomendar para você qual matéria você deve dar um foco de acordo com o seu desempenho nos simulados. Essa daqui também é a única categoria, como eu tinha falado mais cedo, que você vai ter a explicação detalhada nas respostas. Então, quando você finalizar o simulado, lá na primeira página, na Home, você vai acessar o simulado, vai ver lá as questões e você vai conseguir ler a explicação da questão. Então, é nesse plano que você vai ter acesso a isso, lá em meados de fevereiro, como eu comentei, quando vai estar disponível. E por último, flashcards ilimitados. Então, em vez de 2 categorias que o plano intermediário permite você criar, aqui no Comandante Master é flashcard ilimitado. Então, basicamente, você paga R$ 79,90 para usar tudo que você tem direito dentro do aplicativo à vontade. Então, bora lá, resumindo os planos aqui então em relação aos valores. O primeiro é o primeiro voo, R$ 29,90. O intermediário é o piloto em comando, R$ 49,90. E por último, o Comandante Master, que é ilimitado, que é R$ 79,90. E esses são os planos que você tem acesso dentro do aplicativo. E aí é só ver qual que funciona melhor para você. Agora que você já sabe tudo sobre o aplicativo, temos um cupom de desconto filezinho esperando por você. 20% de desconto na primeira assinatura. Que já vai dar um valorzinho considerável, um desconto considerável para você experimentar e tirar suas próprias conclusões. E colocando o cupom BACELAR20, não esqueça, tá? BACELAR20, tiveram algumas pessoas um tempo atrás, quando eu divulguei, que esqueceram de colocar o cupom na hora de fazer a assinatura e não ganharam desconto. Então não esqueça de colocar o cupom BACELAR20 para você ter acesso a esses 20% de desconto e usar o aplicativo aí que veio para fazer a diferença. O link para download, tanto para iOS como para Android, vai estar aqui na descrição desse vídeo, então é só acessar lá, aplicar o cupom BACELAR20 e você consegue usar o aplicativo. Pessoal, é o seguinte, acabei de conseguir um presentão para vocês. Falei com o desenvolvedor do aplicativo e ele acabou de passar para mim um novo cupom especificamente para esse vídeo aqui. E esse cupom ele vai estar válido até o dia 31 de janeiro agora de 2025. E colocando o cupom BACELAR100, você consegue 100% de desconto na sua primeira assinatura, no seu primeiro mês no aplicativo. Então é só colocar esse cupom BACELAR100 e você vai conseguir acessar o seu primeiro mês praticamente de graça. É só colocar o cupom lá, começar a aproveitar, ver se você vai se adaptar, se você vai curtir. Mas mais uma vez, deixando claro, esse cupom tá válido somente até o dia 31 de janeiro agora de 2025. Para quem tá assistindo o vídeo depois dessa data, o cupom que tá válido é o cupom de 20% de desconto na primeira assinatura, no primeiro mês, que é o cupom BACELAR20, que ainda é um ótimo desconto para você aproveitar e testar o aplicativo pela primeira vez. Então vai lá, leia o QR Code que está aqui na tela ou então acesse o link aqui na descrição desse vídeo e aproveite esse presentão que eu consegui para vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui. É difícil encontrar gente que chegue até o final de um vídeo hoje em dia e eu quero deixar como recomendação esse vídeo aqui, que é um vídeo em que eu levo você para um dia inteiro comigo de exames do CMA, que eu consegui gravar alguns detalhes lá, falar como é que funciona. E é um vídeo que ficou bem legal e vale a pena dar uma olhada. Tenho certeza que você vai curtir. E é isso aí, a gente se vê no próximo capítulo. Tchau!